Boa noite a todos. Obrigada por quem está aqui até agora, né, nessa maratona, ouvindo várias palestras, todas muito profundas. E espero poder honrar esse palco. E é familiar, eu choro também, né? Então, para a gente começar, eu vou pedir para todos ficarem em pé, por favor. Vou pedir para vocês fazerem movimentos com os pés, sintam os pés no chão. Sintam essa energia que vem da terra, bem forte. Sinta o quanto você precisa ficar, força que você faz para manter seu corpo ereto. Como que isso é para você? E agora, olhe para o lado, faça uma dupla. Procure alguém próximo para você fazer uma dupla e fique de lado, de frente para essa pessoa. Se tiver na fileira, que nem eles estão ali, fica um em frente ao outro. Esperar um pouquinho todos se juntarem. Isso. E agora, feche os olhos um pouquinho todos. Sintam essa energia nos pés subindo. Esse movimento que vocês fizeram para sentir o chão, sintam ele subindo pelas pernas de vocês e, ao mesmo tempo, uma energia descendo dos céus, unindo céus e terras através de você, se unindo masculino e feminino. E nessa energia, né, a gente falou muito de vibração aqui hoje, abra os olhos e olhe para a pessoa que está na sua frente. Olhe nos olhos. Talvez essa pessoa veio com você, talvez não. Talvez seja a primeira vez que você esteja encontrando. Não importa, olha para ela, olha através dela. E agora, fala uma palavra positiva. Se você nunca viu, não importa, todo mundo tem algo bom. Olhe para ela e fale algo bom para ela. Sorria para ela. Se você se sentir confortável, dê as mãos. Sinta essa energia. E abrace, se você puder. Obrigada. Vou pedir para vocês sentarem, para a gente seguir. E eu não atrasar muito aqui. Bem? Falando um pouquinho de mim, eu sou originariamente também da área de tecnologia. Trabalhei minha vida inteira com desenvolvimento de sistemas e projetos de TI. Sempre amei o que eu fiz, amo a tecnologia, mas sempre amei pessoas. Alguém hoje aqui falou que é incompatível exatas com humanas. E eu sou totalmente... Não concordo, porque eu uno essas duas forças, sempre uni. Porque, para mim, desenvolver sistemas, você precisa de seres humanos. E só sabendo ouvir o outro, você consegue construir e entregar algo bom. Que não seja só uma vontade sua, mas seja algo que entregue aonde você se propôs a estar. Algo que seja útil e que você está a serviço. Se você é de tecnologia, né, outras áreas, mas eu vim aqui falar da minha experiência, da minha vivência. Então, você sendo da área de TI, você está a serviço de onde você está. Você tem conhecimentos técnicos para colocar as coisas em prática, para você criar um bom sistema, criar uma boa solução. Isso só faz isso ouvindo, escutando verdadeiramente a necessidade do outro e entregando o melhor, né? Aqui, na minha palestra, é sobre como ser verdadeiramente humano nas organizações. Por quê? Eu sempre fui humana demais nas organizações, e em qualquer lugar. A gente ouviu aqui sobre herança hereditária, e eu também tenho, né? Eu aprendi com os meus pais, que estão aqui, né? O Ricardo falou que a gente é irmão. Então, meus pais, eu honro meus pais, sou o que sou por causa deles, e eu sou a irmã mais nova. Então, eu escolhi meus irmãos e meus pais.
e desenvolvi o que eu desenvolvi por causa deles. Fui para a TI por causa do meu pai, porque eu queria ser professora de matemática, porque a minha mãe é professora de matemática. Eu sempre amei exatas, como eu falei, mas sempre amei humanas também. E ser humano, verdadeiramente humano nas organizações, é unir um pouco do ser vivo. O que é esse ser vivo? A gente é composto pelo nosso pensar, sentir e querer, pelo nosso sistema sensorial, pelo nosso sistema rítmico e pelo nosso sistema motor. A gente não é uma máquina, né? Se vocês olharem aqui... acho que aqui não tem. Ai, desculpa, já fiz besteira. Aqui... não é aqui também. Beleza. Então, se vocês olharem aqui, eu pus uma imagem de cérebro com uma máquina e uma luzinha. A luzinha, eu quis representar o pensamento espiritual. Porque todo mundo aqui falou um pouco disso, né? A gente tem uma centelha divina aqui dentro, que ela só é ativada se a gente consegue parar para nos ouvir, consegue processar aqui o nosso sentir e conectar com o nosso mundo espiritual. Esse pensar que a gente precisa seguir é o pensar espiritual, é o pensar que une esses três centros, o pensar, o sentir e o querer, para eu poder agir. O nosso querer é a nossa vontade de verdade, não é um desejo que eu gostaria de algo, é uma vontade que faz a gente se mover, faz os nossos pés andarem e a gente faz essas conexões. O ser humano, que é o que eu pedi para vocês fazerem um exercício agora, que é o como ser humano nas organizações, é o como você ser humano na vida. Quando você olha para o outro, que é o que eu pedi para vocês fazerem agora, você tem um interesse genuíno pelo outro, é esse interesse genuíno pelo outro que faz com que a gente entregue, seja lá o que for, né, melhor e bem. E foi isso que eu fiz a vida toda, trabalhando com TI. Em muitas empresas que eu trabalhei, com os chefes, que alguém comentou aqui se eu saí de empresa por causa de chefe, sim, porque eu preciso respeitar quem está acima de mim, eu preciso aprender sempre e quero sempre desafios. Eu fui movida assim a vida inteira, porque eu tive essas experiências em casa. E era o que eu queria, fazer algo melhor, ajudar os outros. E nesse lugar de trabalhar no mercado financeiro, que eu fiz isso sempre, num mundo bem machista, porque eu sempre trabalhei... eu cresci muito com homens, estudei em faculdade de homens, e fiz processamento de dados, e trabalhei, meu primeiro emprego era a única mulher entre 39 homens. E nunca foi um problema para mim. Eu consegui ser humana, eu consegui ser feminina, eu sabia unir esse masculino e feminino que eu coloquei aqui, integrado em mim e respeitando as minhas forças, tanto a energia masculina quanto a feminina. Isso todo mundo tem. Não importa se você é homem ou mulher, qual a sua decisão sexual, isso pouco importa. O que importa é que a gente tem essas forças dentro. E eu sempre usei essas duas forças. E, em alguns lugares, os chefes me questionavam. Por que você cuida tanto? Por que você se preocupa tanto? Por que você escuta tanto o seu time? E eu virava para eles, porque eu não grito, falo baixo, falo tranquila, mas eu falo o que eu penso, eu não guardo para mim. E eu falava para eles, eu tenho esse olhar, me preocupo, escuto o meu time, mas meu time está sempre aqui. E a gente entrega tudo com excelência. Todos os sistemas que eu gerenciei na vida foram gigantes, uns menos, uns maiores, só que a gente sempre entregou, sempre performei. E eu respondia isso para esses chefes. E esses chefes olhavam para mim e falavam, é verdade, você performa. Mas, como punição, eu não tinha mérito, porque eu cuidava demais, eles queriam que eu não cuidasse. Mas eu nunca deixei essa minha essência, porque ela mora aqui. O meu pensar, sentir e querer é movido por esse cuidado pelo ser humano. Porque ser humano somos todos. E a hora que a gente esquece isso, a gente vira robôs. E é muito ruim você estar numa empresa, numa organização, onde as pessoas estão nem aí para você. É muito legal você ser reconhecido, ser visto como pessoas. Aqui o Eugênio contou uma história que eu vivi na empresa. Né? Eu acabei indo depois para uma empresa de tecnologia, mas de mercado financeiro, era uma câmara de pagamento.
E lá era verdade, você podia cuidar das pessoas, você podia desenvolver o lado humano das pessoas. A liderança da época compreendia que quando você levava a pessoa para fazer treinamentos que eram bons para ela se conhecer, porque a gente precisa se autodesenvolver individualmente, mas a gente se desenvolve com o outro. Nesse encontro que vocês fizeram aqui nesse exercício simples, é na hora que eu olho para o outro, que eu encontro o outro, que eu me desenvolvo. E quando a gente tem isso, essa possibilidade, a empresa dava de presente para todo mundo, as pessoas iam para esse treinamento, que era uma imersão que a gente teve, ela funcionava de sexta a domingo, você ia para essa imersão e a gente sabia que voltava diferente. Tinha esse autoconhecimento, esse cuidado. E, a partir daí, as pessoas tinham uma visão clara de que ela fazia parte de um propósito maior. Ela sabia que a empresa realmente se preocupava com ela, ela sabia realmente que o que ela tinha que entregar trazia valor para a sociedade, porque essa Câmara desenvolvia sistemas que afetavam o Brasil inteiro. Ela ainda existe de uma outra forma, mas essa empresa, quando eu estava lá, ela era uma empresa que realmente as pessoas importavam, o que cada um entregava era importante, e tinha esse olhar para o outro, de verdade. Então, a gente conseguia visualizar isso, né? O meu eu entrava no comando, eu não ficava perdido, os times se uniam. Então, a gente tinha sempre um desenvolvimento com união, onde todos ajudavam todos. Eu gerenciava projetos que abrangia o país inteiro. O maior projeto da minha vida foi a Nova Cobrança, e eu liderava esse projeto que unia todas as áreas do Brasil que emitem boleto bancário. Né? É gigante. E esse projeto, para mim, foi maravilhoso. E por que funcionou? Porque, realmente, esse olhar de juntar tudo isso, de eu poder olhar a pessoa inteira, escutar as pessoas que estavam ao meu lado, do meu time de fornecedores, de parceiros, de outras instituições financeiras. Eu liderava GTs com mais de 100 pessoas para que pudesse conciliar a necessidade de todo o mercado, não de um banco ou do outro banco. Todo mundo é importante. E como é isso? É com humanidade. É você ouvir o outro de verdade. É você estar presente. E como já disseram hoje, a gente não está igual todo dia. A gente é humano. Tem dia que a gente não performa tanto e tem dia que a gente performa. Tem dia que a gente entrega a perfeição e tem dia que não entrega. E na tecnologia isso é super comum. E quando a gente consegue lidar com as pessoas como pessoas, a gente consegue unir essas pessoas, que também alguns falaram aqui, a gente é meio nerd mesmo, é muito exato, só que todo mundo respeita um outro quando você se sente pertencente. E nesse projeto grande que eu comentei, a gente teve problema grave com o fornecedor, que não era um framework e um sistema operacional de banco de dados que nunca foi testado com o tipo de sistema que a gente estava implementando. Ele funcionava no mercado, sim, em poucos clientes, mas num contexto totalmente diferente. E tivemos um problema grave com isso. A gente tinha que implantar o sistema, tinha data para virada para o Brasil todo. E a gente teve esse olhar de ir conversar com eles. Fomos para o laboratório nos Estados Unidos, eles vieram para o Brasil para conseguir entender o negócio, porque no laboratório performava, mas na realidade não. E como que foi tudo isso? Foi unindo esse olhar humano, não de eu detonar, né, a empresa que falou que fazia e não fazia, de não conseguir entender a nossa realidade no Brasil, das nossas transações que a gente estava implementando, e juntar essas forças. Como que junta a força? Com respeito, com amor, e com esse lado espiritual, e essa energia e vibração que não é vista, mas ela permeia, ela está com a gente. Né? E quando a gente fala no mundo corporativo, quando eu saio desse lugar do indivíduo, que o mundo corporativo, as organizações, elas existem porque existem pessoas físicas trabalhando lá. Nenhuma organização existe sem um ser humano junto. E é essa união de seres humanos que cria uma organização. E quando lá no topo, que é essas 4 partes, esses 4 membros importantes de estarem presentes numa organização humana, a primeira parte, que é a identidade
clara é o topo da organização. São os líderes, os diretores, o nível mais alto. Se eles não conseguem transmitir a identidade, o valor daquele serviço, da entrega que aquela empresa tem que fazer, o resto não funciona. As relações cultivadas permeiam tudo isso. Quando eu falei, eu escutava o meu time, eu escutava o fornecedor, a gente trouxe os fornecedores para o Brasil, primeiro fomos para lá. Quando a gente implantou esse sistema na virada, estava todo o time presente na empresa, a gente virou de sexta a domingo implantando, trocando algumas pessoas. Eu não troco eu mesma, porque isso é um problema meu, né? Eu não consigo, quando eu estou numa implantação, eu começo ela e eu não durmo até ela acabar. Não estou falando que isso é bom, né? Não é muito bom, mas é assim que eu funciono. E a hora que implanta, eu durmo e depois eu acordo. E durante a implantação, a gente também teve um problema. Na conversão e implantação de dados legado, porque era um sistema que existia uma parte, a outra era totalmente nova. A gente começou a ver problemas. E eu sou reikiana, terapeuta, fui fazendo tudo isso, né, coach, mentora, facilitadora, por conta dessa empresa que eu trabalhei, né? Então, essa empresa, ela me abriu portas para eu desempenhar muito o meu lado humano, de uma forma que era verdadeira e bonita. E nessa implantação, o que aconteceu? Nesse momento drástico, vamos falar assim, de tensão, o mercado também tinha representantes na nossa empresa acompanhando essa virada e trazendo informações para quem estava lá em cada um dos bancos espalhados pelo Brasil. E nesse momento, eu parei, ouvi o que estava acontecendo, acalmei o time e falei assim, tenta descobrir o que está acontecendo. E eu fui para um canto fazer reiki. Porque eu acredito nesse mundo espiritual, eu acredito que a conexão que a gente tem aqui na Terra com o mundo espiritual ajuda a resolver as coisas. E quando a gente tem essa humanidade, a gente consegue trazer calma para um momento de estresse. E esse povo ficou lá, tentando identificar a causa, e eu fazendo reiki. A hora que eu acabei o reiki, eu voltei para a sala, e os meninos tinham resolvido. Adivinha o que a gente fez? A gente é ser humano, né? A gente pulou, gritou e parou um segundo para dançar. A gente ligou uma música e todo mundo que estava lá, da nossa empresa, começou a dançar. E o outro lado do salão, que eles não viam a gente, que eram os clientes, vamos falar assim, eles falaram, o que está acontecendo com esse povo maluco? A gente estava celebrando. Aqui também foi falado, tem que celebrar as nossas conquistas. Através da celebração, através da alegria, isso motiva. Então, esse time todo era motivado, e eu ajudava, né? Então, foi um lugar até que eu trabalhei, por 10 anos e meio, foi a única empresa que eu trabalhei tanto tempo, porque eu acreditava, e esse olhar humano era excelente para mim, eu me sentia em casa, era como se eu tivesse entrado numa empresa dos meus sonhos, onde ninguém me questionava, que eu fazia reunião de equipe colocando música para meditar, antes de começar, para todo mundo acalmar, fazia diálogo, fazia perguntas, e só não fazia respiração de renascimento, que não cabe na empresa, né? Mas todo o resto que eu fui aprendendo, eu aplicava. Porque eu sou assim, tudo que eu aprendo, eu tenho que aplicar. Eu não só aprendo na teoria. A teoria, para mim, só ler livro não funciona. Eu leio, mas eu tenho que aplicar. E eu adoro dar aula, né? Como eu falei, eu queria ser professora. Então, eu treino, dou aula, faço curso, faço de tudo, e fazia isso, e era permitido, né? Mas, a partir de um certo momento, isso começou a oscilar. Essa verdade deixou de ser verdade. A ética, a honra, o cuidado humano, que era o centro dos nossos valores nessa empresa, foi sendo perdido. E, nessa perda, eu fiquei brigando, né? Eu não queria que perdesse. Eu tinha entrado no lugar dos meus sonhos, onde eu podia ser eu sem ser criticada. Eu podia ajudar o desenvolvimento, montar um PDI de todo o meu time, que eram mais de 80 pessoas, colocando uma linha de desenvolvimento humano e uma linha de desenvolvimento técnica, porque a gente é técnico, precisa aprender também a parte técnica, evoluir, um monte de coisa que na TI muda muito rápido, né? Dá para falar que, às vezes, em mês e mês já tem coisas novas. Então, isso, para mim, era lindo. Só que essa oscilação me fez adoecer, porque eu não queria largar. Eu não largo o projeto, eu não largo o que eu acredito. Eu não sei fazer isso.
estou aprendendo, né? Mas ainda não sei, e caí num burnout. Eu fiquei 2 meses afastada, bugada mesmo, eu não sabia... O que eu estou fazendo aqui era impossível fazer, não tinha lógica, não tinha raciocínio, não tinha memória. Quando alguém falou aqui de memória hoje também. É horrível você não ter memória, você esquecer tudo. E foi isso que aconteceu. Por um lado, tudo que acontece é para aprendizado. E, para mim, isso foi muito bom, porque eu fiquei 3 anos fora do mercado, eu voltei, depois fui desligada e resolvi ficar fora. E a hora que eu fiquei fora, eu aprofundei nos meus conhecimentos e mergulhei mais e mais em mim. E agora eu estou aqui porque eu quero ajudar empresas, e principalmente as pessoas de TI, a não entrarem no mesmo lugar que eu entrei e a falar que ser humano na organização funciona e gera essa vontade de fazer as coisas sem você ter que pedir para alguém fazer qualquer coisa. Isso é verdade. Não é ilusão, não é fantasia, é realidade e funciona. Infelizmente, a empresa foi para um caminho fora disso, até por isso não estou lá. E agora eu estou aqui trabalhando para ajudar essas pessoas. Obrigada pela escuta. E só vou voltar aqui mais um, que já estourou meu tempo. Né? Se vocês quiserem o contato, fiquem à vontade. E podem me chamar para conversar, pode parar aqui para conversar. Eu amo conversar, né? Meio genético também. Então, fiquem à vontade. De novo, muito, muito, muito obrigada para cada um que esteve aqui até agora.